E aí pessoal, aqui é a Gaia. Neste vídeo nós vamos falar sobre Ishuzoku Reviewers, que é os analisadores de entre espécies, uma tradução assim mais feita. E o que eu quero falar nesse vídeo é dois aspectos. Eu vou analisar sobre este anime e eu vou analisar o contexto que está em volta desse anime. Só para abrir a questão, porque este anime ele está levemente famosinho atualmente, em razão de que ele tem sido proibido em certos lugares, foi retirado de certos streams de anime, e aí a galera otaku resolveu colocá-lo na lista dos animes mais bem votados de todos os tempos. E aí ele acabou entrando na ribalta, à vista de todos. Eu vou fazer um comentário sobre isso, mas primeiro eu vou fazer a análise do anime. Não vi o mangá, não me importo com o mangá desse anime, se tiver, eu acredito que tenha. Em resumo, Ishuzoku Reviewers é sobre um grupo de pessoas que vai a vários cabarés ou prostíbulos, que existe um mundo de fantasia. Em resumo, é um mundo de fantasia com prostíbulos de várias espécies de humanoides. E aí é um grupo de caras que, conversando no bar, eles falaram: poxa, qual é a mulher mais bonita, a que melhor faz, etc. E aí eles resolveram começar a dar notas. E os outros caras no bar, eles gostaram de ver as notas desses caras daí, que é um humano, um elfo, um hobbit. E depois eles encontram um anjo. Aí nessa foto daqui vocês veem o humano, o elfo à direita e o anjo à esquerda. E basicamente é isso que é a ideia do anime. Esse grupo de caras que vão para prostíbulos de espécies diferentes para dar notas às mulheres dessas espécies e como elas são na cama. Essa é a ideia. Eu vou discutir sobre essa ideia depois, quando eu falar sobre a polêmica em volta desse negócio. Analisar uma coisa dessa é sempre difícil. Como é que, para quem segue meu canal e vê como eu analiso e critico animes, o fundamento básico de minha crítica é: você tem uma proposta, qual é a sua proposta? E aí, quão bem você trabalha esta proposta, ok? Então, isso é a base da maior parte das minhas críticas. Vai para além disso, entra a teoria literária, especialmente teoria clássica de construção dramatúrgica, que é a base para grande parte das teorias literárias contemporâneas, e também de filme, também de cenas, e também de cinema e teatro e blá blá blá. Então, existe esse, mas o critério fundamental é o que você está se propondo a fazer, e aí eu tenho que analisar a partir da sua proposta. Este é um anime que tem como objetivo fazer piada e análise sobre as temáticas que podem ser assistidas em hentai. Basicamente é isso. Então, é um anime zoeiro, zoado, que se discute especificamente tropes, memes, coisas que são abordadas no universo dos hentais, e eles fazem piada disso. Então, aí é que está. Nessa proposta, não dá, porque muitas pessoas estão chegando nesse anime e falando: esse anime é horrível, este anime não sei o que, blá blá blá, em função da polêmica que nós vamos falar mais à frente. Mas esse anime, ele é um anime razoável. Ele tem algumas piadas que são aceitáveis, ele tem uma historinha minimamente ponderável, e ele tem uma proposta inicial que não é necessariamente ruim, que é um grupo de malucos resolve começar a dar notas em como as diferentes espécies são na cama. Então, é uma proposta, e aí tem algumas abordagens interessantes, como por exemplo, o elfo. Isso tudo começa com uma discussão entre o humano e o elfo, porque o humano, ele gosta das elfas, mas aí o elfo fala: como é que você gosta daquela elfa? Aquela elfa tem 500 anos de idade. Aí o humano fala: mas ela tem a aparência de alguém de 20 anos, de 22 anos, então não tem problema. E aí o humano vê: como é que você, elfo, vai ficar com uma humana que tem 50, 60 anos? Porque ela já tem a aparência de velha e não sei o que. Aí o elfo fala: porque pra mim o que importa mais é a mana, a energia mágica da criatura.
Então a energia mágica humana é muito melhor. Enquanto que a elfa lá de 500 anos de idade tem uma mana toda velha e acabada e não sei o que. O que acontece? São ideias interessantes porque nós começamos a ver uma abordagem até mesmo dos tipos de valoração e como é que funciona as percepções eróticos sensíveis de cada uma das espécies. Isso é interessante. É uma ideia interessante de ser abordada. Só que aí o anime ele começa a degringolar, porque ele vai para aspectos de que os prostíbulos desse mundo são muito elaborados, às vezes mesmo em cidade pequena, e aí, ou então em cidades médias, então é meio estranho que tem uma economia toda voltada para isso. Eles começam a ganhar dinheiro pelas análises que eles fazem, mas é muito dinheiro, e é uma quantidade de dinheiro assim que não faz sentido a quantidade de dinheiro que eles começam a ganhar. Só que aí vem a questão, você desconsidera essa palhaçada toda porque é um anime de base cômica e satírica sobre os próprios hentais. Então, é muito complicado. Analisar esse anime não tem como dizer que ele é necessariamente ruim para a proposta que ele está fazendo. Ok? Para a proposta dele. A gente vai analisar a função social desse anime depois. Vamos primeiro focar aqui nos méritos do próprio anime. Ele é um anime simples, com uma pegada direta, e que não tem muito assunto para se discutir a longo prazo. Porque, sinceramente, chega um ponto que começa a ficar enfadonho, porque não tem muito mais coisa que você pode fazer. Porque é um anime só sobre caras revisando e dando nota a mulheres de espécies diferentes dentro do universo de fantasia. Em teoria dá pra você ter centenas de episódios. Para cada espécie fantástica que tiver, dá pra ter um episódio. Na prática vai ficar chato. Na prática não tem muito pra onde ir. Se fossem episódios curtos de 5 minutos, 10 minutos, talvez desse pra fazer vários. Se fosse tipo um Bob Esponja da vida, que são 2 episódios de 15 minutos, de 12 minutos, de boas, talvez desse. Mas um episódio de meia hora é chato. Você fica pulando as partes. Além do que, ele tem uma barreira muito forte porque ele é erótico. Então ele tem cenas de 18 anos ou mais. Então é uma coisa assim que vai restringir muito o público que vai assistir. Então, em resumo, é uma ideia aceitável. Não é necessariamente ruim a ideia. É um anime que se pauta em comédia. Então você desconsidera aspectos que seriam muito mais pesados em outros animes, como por exemplo construção de mundo, desenvolvimento de enredo, desenvolvimento de personagem. Essas coisas todas não são muito importantes numa comédia, que pode ficar com clichês, que podem ficar com um absurdo. Então isso tudo ele se salva nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, é um anime sem grande envergadura. Não tem muita envergadura de propósito para ele, porque ele é muito limitado na ideia para a qual ele conflagra, para a qual ele converge. Em resumo, se eu fosse dar uma nota para o anime de dar notas, eu daria 6,5. É um anime assistível, se você não tiver mais nada para fazer. Eu diria que é interessante assistir o primeiro episódio, caso você tenha 18 anos ou mais. É interessante assistir o primeiro episódio, porque a ideia não é ruim, mas depois é a mesma coisa sempre. Então, é o tipo de anime que você pode ver um episódio, entender para que ele serve, e depois só ver resumo, etc., porque não tem mais nada de novo. Então, se ele ficar um anime curto, com no máximo 10 episódios, pode ser aceitável, pode ser engolível nesse aspecto. Mas, de forma geral, este é um anime horrível, como algumas pessoas estão falando? Não é um anime horrível. Ele é um anime maravilhoso? Não, ele não é um anime maravilhoso. E com isso acaba minha resenha, minha crítica do anime. Vamos agora para a resenha social. Porque por que eu cheguei a conhecer esse anime que é medíocre, na melhor das hipóteses? Médio para médio bonzinho. Porque aconteceu dele ter sido banido em certos países. E aí os otakus, a galera animesca, resolveu fazer a militância deles e começaram a votar positivo em cima deles, e atualmente ele está com a maior nota de todos os animes do mundo, inclusive superando Fullmetal Alchemist Brotherhood, que eu não gosto. Eu acho Fullmetal Alchemist Brotherhood razoável,
mas com certeza Brotherhood é melhor que Ishizuku Reviewers, ok? E superou assim Death Note, superou todos os animes de todos os tempos, virou o melhor anime mais votado de todos os tempos. Obviamente, eu presumo que isso não vai durar muito tempo, daqui a pouco vai ser bombardeado de notas negativas para haver equilíbrio no universo. Mas o ponto é, a galera começou a dar nota positiva para este anime, que é nada demais, pra fazer assim, você tirou o anime, nós vamos botar ele, vamos militar e vamos fazer esse anime ficar maravilhoso e blá 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 e todo mundo vai ver. Ok, galera, qual é o problema disso? Esse ato, ele funciona como um reflexo direto da sociedade otaku, que é muito engraçado de você perceber isso, pois basicamente é uma galera que se uniu pra votar um anime que é um bando de cara julgando mulheres, que basicamente só mulheres são julgadas, nenhum homem é julgado, não é julgado do ponto de vista das mulheres, são homens julgando como as mulheres são na cama. Isso é um reflexo muito curioso da sociedade, da comunidade otaku. O que mostra quais são as prioridades dessa comunidade, de forma geral. E depois critica que otaku não é um bando de gente babaca, o público otaku é um bando de homem escroto. E de forma geral, não vou dizer que é 100%, mas tipo, a média, pelo menos 50% da galera, é uma galera complicada. Tendo convivido nesse meio, e ainda convivendo nesse meio, como revisor, como analista, como etc., é um meio complicado. E tem muita coisa. Eu não vou, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu posso até fazer um vídeo analisando especificamente os problemas discursivos disso e de Ishizuku Reviewers. Mas, em resumo, veja, quando houve o incêndio daquele estúdio que faz Violet Evergarden, não houve uma mobilização da galera, porque, caso você não saiba, teve um estúdio de mangá que teve uma atuação muito forte de mulheres desenhando, que trata bem os seus desenhistas. Esse estúdio foi queimado. Um cara jogou gasolina em volta e queimou o estúdio, morreu gente, perdeu o trabalho. E eu só lembro que é o estúdio do Violet Evergarden e do Dragon Maid. São esses dois animes que eu lembro que é o estúdio. Tem muito mais anime, mas só lembro desses dois. Quando esse estúdio foi queimado, não houve uma mobilização dos otakus de, por exemplo, colocar Evergarden entre os 10 maiores animes de todos os tempos. Não houve. A galera ficou triste e tal, fez lá os seus discursinhos, mas não houve a mesma mobilização. Vocês percebem as prioridades? A prioridade desse público, que é um público problemático na menor das colocações possíveis que possam ser feitas, não foi na mesma proporção do que Ishizuku Reviewer. Vocês estão entendendo qual é a questão? Eu não estou nem dizendo que era para colocar Violet Evergarden entre os 5 maiores animes de todos os tempos. Eu considero um dos melhores animes de todos os tempos. Mas não quer dizer que é para colocar Evergarden lá. Não é para dizer... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que numa situação de um critério muito menor, que é tirar um anime problemático, que é Ishizuku Reviewers, do ar, porque é extremamente sexual, é extremamente objetificador e blá blá blá. Eles surtaram, a galera surtou e colocou Ishizuku entre o top 5 dos maiores animes de todos os tempos, como o anime mais votado de todos os tempos, enquanto que, quando fazem um atentado terrorista para um estúdio de desenho, a galera não votou em nenhum dos outros. Não houve essa mobilização. Então, isso é apenas para a gente perceber para onde está caminhando essa comunidade. E para nós termos um pouquinho de semancol, perceber essa problemática. E quando a galera fala, otaku é não sei o que, obviamente não são todos, mas veja, a mobilização que houve para tornar Ishizuku o centro das atenções não aconteceu para um estúdio com muito mais coisa, com muito mais repertório, com muito mais interesse. É aqui nesse momento que alguém fala que Ishizuku Reviewers é feito pelo mesmo estúdio, eu me ferro. Mas até onde eu sei não é o mesmo estúdio. Mas o ponto de qualquer forma é que não houve essa mesma mobilização para os animes do estúdio que foi atacado de forma terrorística. Então,
É isso aí, galera. Eu posso fazer uma análise mais profunda dos problemas discursivos dentro de Suzuki Reviewer, mas não nesse vídeo, senão ele vai ficar com meia hora de duração. Aqui foi Gaia. Se gostou, dê like, dê share, comente, se inscreva, vá no meu apoie meu canal, no meu apoia-se, entre no meu servidor e é isso aí. Aqui foi Gaia, até a próxima. Falou!